Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ascensão, 40 dias depois da ressurreição, nosso Senhor então sobe aos céus. Se nós contarmos do domingo de Páscoa até hoje, dá mais de 40. Então, padre, o senhor está mentindo para nós? Seria a ascensão na quinta. Mas a igreja no Brasil, a CNBB, transfere para o domingo, assim, para o número maior de fiéis participarem dessa grande solenidade. Então, o que é, esse mistério que nós estamos celebrando? A ascensão. Jesus subiu aos céus. Se nós pararmos para meditar um pouco, isto que nós rezamos, creio eu que você reze o credo, pelo menos no domingo, você vai saber que é um dos artigos do credo, No credo, nós temos 12 artigos. Um desses artigos é o que hoje nós estamos celebrando. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. É o 6º artigo do credo, E o que isto significa para nós então rezarmos melhor? Para nós meditarmos esse grande mistério, nós temos que lembrar outros mistérios que se aconteceu já. Primeiro, nós precisamos lembrar que o mistério da encarnação de nosso Senhor. Jesus, ele poderia ter vindo de outras maneiras na terra. Ele é Deus, não é? Ele poderia ter vindo como um anjo. Ele poderia ter vindo de outra forma. Mas Deus quis que o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, viesse e assumisse a forma de um ser humano, que se encarnasse no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Deus quis que o seu Filho tivesse a nossa humanidade, sim, sem pecado.
Por isso também Nossa Senhora é sem pecado. Como poderia aquele que é, a causa de toda a graça e sem pecado, vir de uma pessoa que tivesse pecado? Então, Jesus, ele tem um corpo, como nós. Em Jesus, ele é uma pessoa divina, com as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, unidas, não separadas, distintas. Então, isto, primeiro, para nós entendermos o que é a ascensão de Jesus, porque senão fica, Jesus subiu ao céu e ponto, O padre falou que Jesus subiu aos céus. Mas primeiro nós temos que lembrar este mistério, a encarnação. Ele tem um corpo como o nosso, sem pecado só. O nosso tem mácula, o nosso tem mancha. Por causa de Adão, nós perdemos o paraíso. E esse mistério que nós vivemos esses últimos dias, esses últimos meses, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Por amor a nós, ele se entregou. Se entregou na cruz e ali ressuscitou ao terceiro dia. Até aí todo mundo está lembrando, essa recapitulação que nós estamos fazendo. Depois disso, Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos. Como diz hoje a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, ele aparece 40 dias aos seus discípulos, suscitando a fé, falando para eles: olha, sou eu, está aqui, olha, meu lado aberto, olha, minha mão, sou eu, o meu corpo, tem alguma coisa para comer? Sou eu que estou aqui com vocês. E depois disso, depois de 40 dias, então ele sobe aos céus. Eis aí o mistério que hoje nós estamos celebrando. E o que isso de fato implica na nossa vida. Se nós entendemos um pouco o que já foi, a nossa humanidade, ela está no céu. Como assim, padre? A humanidade, aquela humanidade que Jesus assumiu como um corpo, subiu aos céus. Isto é motivo de grande alegria para nós. Nós que perdemos o céu com o pecado de Adão, agora nós conquistamos o céu com a ascensão de nosso Senhor. Esse corpo corruptível que hoje nós temos, sim, vai morrer, vai virar pó, mas depois de ressuscitar, e esperamos que ressuscite para a glória, este corpo que você está aí, que você toca, que alguns está mais dormindo do que acordado, que tem uns pensando em outras coisas, menos no mistério que está aqui na missa. Esse corpo, quando morrer, ressuscitará, e esperamos que ressuscite para a glória, porque o corpo que nosso Senhor assumiu está na glória, está nos céus. Sim, lá não existirá mais mancha de pecado, não existirá mais sofrimento. Existe um céu a nos esperar. Como diz São Paulo, os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória futura. Isso não é um conto de que Jesus subiu aos céus e nos deixou. Ele criou o mundo e toma, se vira. Vejam, gente, nós temos um chamado à santidade. Nós fomos criados para esta vida com Deus. A vida que estamos vivendo aqui é transitória, passa. A vida com Deus é eterna. Por isso, a nossa alma, ela é eterna. O nosso corpo perece. Então, este é o primeiro ponto que nós precisamos relembrar.
A ascensão de nosso Senhor já é nossa vitória. Independentemente de todos os sofrimentos que você passa, né? Todas as dores na junta, na cabeça, todos os sofrimentos, um dia terá um corpo que não sentirá mais nada. Esse corpo estará glorioso nos céus, com o corpo de nosso Senhor. Ressuscitará para a glória aqueles que viverem com Deus. Aqueles que não viverem com Deus, ressuscitará para a perdição eterna. Não se preocupe, todos irão ressuscitar. Uns para a glória, outros para a perdição eterna. Hoje nós estamos meditando sobre ali a glória que nosso Senhor conquistou para nós. E esta glória que Ele conquistou, quando Ele sobe aos céus, os discípulos, né, que poderíamos ser nós, Jesus subindo aos céus, como diz a primeira leitura, os discípulos vendo Jesus subindo aos céus, falando: tchau, estou indo para o Pai. Os discípulos poderiam falar: e agora? O que vai ser da nossa vida? Ele morreu, ressuscitou, ficou conosco e agora está indo embora. O que eu vou fazer? E Jesus promete para eles: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esse é o segundo ponto que nós precisamos meditar. O primeiro, precisa ficar claro que esta humanidade, que hoje Jesus, subindo aos céus, conquistou para nós um lugar no paraíso. Esta humanidade está no céu. Foi o primeiro, aquele que desceu dos céus, subiu aos céus. Depois, né, os outros mistérios que celebramos, Nossa Senhora assunta aos céus, de corpo também. Então, o segundo corpo, que nós sabemos que já está nos céus. Estamos aí no mês de maio. Pense que alegria já ter o corpo da nossa mãe no céu. Mas o segundo ponto é este, que Jesus, Ele promete que não nos deixará sós. E como assim? Se Ele subiu aos céus e deixou os seus discípulos, enviou o Espírito Santo sobre os discípulos e falou que não vai ficar só, como que Ele não vai nos deixar só? Com a presença viva da igreja, principalmente com os sacramentos. Os sacramentos, Ele realiza aquilo que Ele significa. Por isso, quando o padre fala: isto é o meu corpo, ele está realizando. Isso dali já não vai ser mais o pão, é o corpo de Cristo. Por quê? Porque a palavra de nosso Senhor falou: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. O sacramento da confissão, ele realiza aquilo que significa. O batismo, que hoje nós vemos no Evangelho: ide por todo mundo, todos os povos, e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo com que se tornem verdadeiramente filhos de Deus. Os sacramentos é a presença viva de nosso Senhor na igreja, na única igreja dele. É triste, gente, quando nós vamos para os outros estados, e principalmente se anda na rua, nos lugares, as pessoas vivem como se Deus não existisse mais. Como que o que se importa é somente o dinheiro e a vida aqui. Que tristeza. Mas que chamado também a levar Cristo para elas. Ide por todo mundo, fazei todos os povos discípulos meus.
Se tem um ser humano, eu preciso levar esse ser humano também a conhecer Jesus Cristo. Nós não somos egoístas. Se nós recebemos a graça de Deus, nós também queremos levar essa graça a todas aquelas pessoas. Eis o segundo ponto que nosso Senhor pede, quase um mandamento para os seus discípulos: fazei todos os povos discípulos meus. Por quê? Porque foi para isso também que Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Ele não quer que não se perca nenhum dos seus. Nenhum. Independentemente de quem seja. Padre, mas é difícil. Veja, até no ato da morte de nosso Senhor, a conversão daquele ladrão arrependido, no último momento da vida dele, ele se arrependeu. E Jesus fala: hoje estarás comigo nos céus. Celebrar este mistério da ascensão de Jesus é para nós uma grande alegria, para reconhecermos a presença dele e para aquilo que nós somos chamados, aquilo pela qual nós somos criados. Nós nascemos para viver com Ele. Isso deveria ser fixado na nossa cabeça, cravado no nosso coração. Como diz o prefácio que nós todos os dias rezamos, corações ao alto. Nosso coração de fato está ao alto? Ou nosso coração está aqui mendigando as coisas dessa terra? Jesus conquista o céu para nós e nós aqui mendigando as coisas baixas. Corações ao alto. Olhemos para cima. Existe um céu. As dificuldades do tempo presente não se compara com as glórias futuras. Tem um catecismo romano que fala que a ascensão de Jesus conquistou para nós bens gerais, bens de virtude e bens para a Santa Igreja. O bem para a Santa Igreja é os sacramentos. Os bens de virtude é que aumenta a nossa fé. Porque se Ele subiu para os céus para preparar um lugar para nós, eu preciso aumentar a minha fé, a nossa esperança de que existe este lugar. Se Ele ressuscitou e subiu aos céus com o corpo, então é um espaço. Então eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá. E também arrebata o nosso coração. Onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Que o nosso coração de fato esteja escondido nessa ascensão, que a nossa vida suba também com Jesus e fique escondida. A minha vida está escondida contigo, Senhor. É grande alegria, gente, celebrar a ascensão. Jesus sobe aos céus e não nos deixa só. Ele fica conosco. Ele está segurando as nossas mãos para que nós também consigamos alcançar esse céu. E nos deu os sacramentos. Os sacramentos precisam ser vivenciados, são graças. Os dois sacramentos que nos dão a graça primeira, o batismo e a confissão. Os outros aumentam a graça segunda. Por isso dos sacramentos. Jesus abre as portas do céu que Adão tinha fechado. Rezemos no dia de hoje com essa realidade. Que você, no dia de hoje, pelo menos faça a prece de elevar o seu coração aos céus.
Não fique colocando o seu coração nas mesquinharias deste mundo aqui. Tudo passa. Quando nós elevamos o nosso coração ao céu, sim, é para lá. Eu fui feito para aquilo. Um dia eu irei morrer, mas eu irei ressuscitar e quero ressuscitar para a glória. Tem aquela pequena oração que comumente nós rezamos, mais nos velórios, aproveitando o mês de maio, para que nós possamos rezar melhor. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria. Com ela, nós iremos alcançar esse céu. Não coloque seu coração neste mundo. Corações ao alto. Coragem. Ele está conosco. Como diz São Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Existe só uma coisa que nos separa: o pecado. O pecado nos separa desse amor. Quando nós abandonamos Ele. Mas nada, tribulação, nudez, perigo, morte, nada vai nos separar. Nesse dia, nós ancoremos os nossos corações no céu, para o alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.